bom revê-los. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a Casa do Amor. A nossa reuniãozinha de sexta-feira, onde encontramos tudo necessário. A paz, a cura e o ensinamento, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz. E essa noite, mais uma oportunidade de estudo e que possamos aproveitar bastante esse tempo que vamos passar juntos. Nós vamos ouvir agora o João com a página da ambientação. Boa noite a todos. O livro é Vigiai e Orai, a psicografia de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Intenção boa. Mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. O modo das tuas ações é que fornece notícias do teu interior. A tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. Pergunta a ti mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Quem cede para auferir algum tipo de vantagem, não hás despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural dos nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam, pensando em reaver depois. Na decisão infeliz, se a tua intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Bastante material para nossa reflexão. Dona Clélia, por favor, a mensagem da nossa irmãzinha Sheila. Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 12, em ação. Aprendamos a traduzir caridade em atos, a fim de colaborarmos na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhamos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto. Mas não nos esqueçamos de estender as mãos para o trabalho no bem. Todos reunimos potencialidades superiores à espera de que nossa vontade as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem, de forma definitiva, nos domínios de nossa consciência e no santuário de nosso coração. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos, vamos pedir a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, que nessa noite possamos, com muito amor, sintonizados, receber mais esse capítulo, mais esse estudo do nosso irmão Marcelo, essa doutrina que nos dá um norte. E depois, já bastante fortalecidos, depois de tanto receber, que possamos levar aqueles nossos irmãozinhos também tão necessitados, o amor, o carinho e aquele apoio que eles tanto precisam. E ao final desse trabalhinho, tenhamos a certeza que somos dignos de participar da tua seara, Pai. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam, damos como iniciada a reunião da noite de hoje, pedindo à nossa irmãzinha Lígia que leia um trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Reconciliar-se com os adversários.
reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmãozinho Marcelo. Por favor, Marcelo. Obrigado, Proença. Mais uma vez, eu queria desejar uma boa noite a todos. Eu queria saber se estão me ouvindo bem. Quem tiver, faz assim. Tá, legal, ótimo, obrigado. Eu não sei porque eu tenho mania de gritar no microfone do computador, então agora eu me eduquei a perguntar se estão me ouvindo bem, senão a vizinhança toda vai ouvir o estudo também. Mas até que talvez fosse interessante para eles. Mas vamos lá. O nosso assunto de hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu acho, assim, é sempre muita ambição a gente tentar pegar um capítulo do Evangelho e dizer que vai ser o tema do nosso estudo. Cada capítulo do Evangelho é tema para muita discussão. A gente está cansado de saber disso, né? A gente sabe que o Evangelho é pleno de ensinamentos e de possibilidades de reflexão. Mas o que eu vou fazer aqui é fazer um apanhado geral das ideias que estão presentes nesse capítulo e vou, talvez, tentar me aprofundar um pouco mais em uma coisa ou outra, mas, assim, eu sempre gosto de lembrar que a gente tem esse estudo, né, como um tópico, né, e que cada um de nós pode pegar esse capítulo e ler e refletir e, principalmente, ver em que ele se aplica à nossa vida prática, né, ao nosso dia a dia. Então, vamos lá, o capítulo, como eu já disse, é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou pedir licença a vocês para iniciar lendo o item 1, que diz assim: Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunhos da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, isso está lá em João, no Evangelho de João. Tem aí umas coisas interessantes. Eu vou tentar partir do mais concreto para o mais abstrato. Assim, no jogo de xadrez, né, os jogadores perseguem o rei do adversário, né? A ideia do jogo de xadrez é imobilizar o rei do adversário ou colocá-lo numa ameaça, numa situação de ameaça da qual ele não possa ser defendido. De maneira geral, é assim que termina uma partida de xadrez, né? Nas guerras, no nosso mundo, de certa maneira, o jogo de xadrez é uma representação das guerras do nosso mundo, né? Onde se peleja por uma certa defesa de ponto de vista ou por uma certa defesa de interesses, enfim. Se o reino de Jesus fosse desse mundo, mas como não é, mas se fosse, ele estaria ameaçado. É como Jesus diz: se o meu reino fosse desse mundo, teria um exército aqui para me defender, né? Porque ninguém quer deixar o seu rei ser aprisionado, né? Mas o meu reino não é desse mundo, né? Então, assim, os exércitos terrestres
não alcançam esse reino, né? Não conseguem atingir esse reino. Mas aí Pilatos insiste na pergunta, né? Porque ele parece que Pilatos não compreende, né, que alguém possa ser rei sem ter uma coroa na cabeça, né? Parece que Pilatos parece que ainda está muito ligado no conceito mais primitivo de realeza, né, de ser rei. A gente sabe que esse título nem sempre implica no exercício de um poder, né? A gente tem aí assim o rei do futebol, o rei do bacalhau, aquele restaurante de comida portuguesa, tem o rei disso, o rei daquilo, né? É uma expressão que a gente usa e muitas vezes assim a gente usa essa expressão o rei de alguma coisa para significar algum tipo de mérito, algum tipo de conhecimento ou de qualidade que a pessoa tem, enfim. A gente sabe que a realeza comum acaba com a Terra, acaba com a vida na Terra, mas a realeza moral permanece. E interessante que, assim, isso é tão verdadeiro, que a realeza moral de Jesus permanece, né, há milhares de anos, né? E realezas terrestres desapareceram, não são sequer lembradas. Pilatos, quem foi Pilatos? Pilatos é lembrado por 2 ou 3 trechos do Evangelho e talvez alguns estudos bíblicos mais aprofundados, talvez alguns estudos de história bíblica, história daquela região, enfim. Mas Jesus permanece conhecido em todo o planeta, né? E Jesus é citado e respeitado até por religiões não cristãs, né? Os nossos irmãos muçulmanos, no Corão, Jesus é mencionado não uma vez, não, ele é mencionado várias vezes, né? Como um profeta, né? Naquela época, né? Essa coisa de Jesus dizer assim, meu reino não é desse mundo, isso deve ter causado muita confusão. Realmente deve ter. Causou, e Pilatos causou, a gente sabe, né? Mas em muita gente também deve ter provocado muita confusão. Porque, naquela época, as pessoas pensavam que Jesus, quando falava do reino dele, ele estava se referindo à vida presente, à vida naquele momento. Por que isso? Porque, naquele tempo, as pessoas achavam que as recompensas viriam já naquela vida, né? Então, assim, bastava obedecer às leis de Deus. A gente sabe que obedecer às leis de Deus é algo que resulta em recompensas. Não as recompensas que eles achavam, né? Não as recompensas da natureza que eles achavam. Outro tipo de recompensa. Mas eles achavam que obedecer à lei de Deus, e veja, obedecer à lei de Deus era cumprir os rituais, né? Era ir à sinagoga, era oferecer os sacrifícios, isso era obedecer à lei de Deus. E isso traria a eles recompensas na terra, uma esperança de um rei que chegasse com seus exércitos e libertasse aquele povo, mudasse as relações, e, enfim, e finalmente trouxesse felicidade a eles. Vejam, quanta gente ainda hoje pensa que cumprir as leis de Deus obedecer às leis de Deus é cumprir um ritual, né? Se nós formos observar, assim, muitas pessoas de todas as religiões, vamos dizer assim, ainda se apegam ao cumprimento de rituais ou de fórmulas rituais. E aí eu queria fazer um parênteses, porque, nesse aspecto, a doutrina espírita ela nos oferece assim, um certo desafio a certos atavismos que nós podemos trazer, né? Certas coisas que nós podemos trazer de outras experiências. Eu sempre digo assim que uma das grandes dificuldades do espiritismo, para nós, ainda espíritos ainda apegados a certas fórmulas, que todos nós somos, de um modo ou de outro,
uns mais, outros menos, mas a grande dificuldade que o Espiritismo nos traz é que ele é uma doutrina absolutamente desprovida de rituais, desprovida de atos externos que representem a nossa fé. Eu trabalhei durante muitos anos, eu não sei se eu já contei essa história, trabalhei durante muitos anos em Santa Cruz. Então, eu pegava o trem na Central muito cedo, eu pegava o trem, vocês vão achar horrível, eu pegava o trem 5h30 da manhã na Central, porque eu precisava estar às 7 horas em Santa Cruz. E no mesmo horário que eu, tinha um rapaz que era... Ele pegava o trem no mesmo horário que eu. E aí, todo dia, ele ficava sentado lá, tal, e aí, na hora que o trem dava aquele apitinho e fechava a porta, ele se levantava e aí ele começava a enrolar uma fitazinha no braço, botava uma coisinha na cabeça com uma caixinha. Ele era um judeu, né? Era um judeu, não era ortodoxo, mas era um judeu conservador. E naquela época o trem ia direto até, ficava um bom tempo sem parar em nenhuma estação e tal. E aí ele se levantava, chegava perto da porta e começava a fazer as orações dele, né? Enfim, eu estou citando esse exemplo porque a gente não tem uma coisa externa a gente não se ajoelha, a gente não tem um sinal exterior de nossa fé ou que represente um ato de prática de fé, né? Vejam, os espíritos nos ensinam que o sinal exterior da nossa fé é a caridade. A nossa fé se materializa para o mundo na forma de amor e caridade. E vejam, Jesus até ainda fala, né, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Olha, ou é o contrário, eu nunca sei, mas enfim, que uma mão não saiba o que a outra faz, né? Então, assim, é um ato exterior que deve ser feito o mais discretamente possível, né? O mais delicadamente possível. Então, o Espiritismo nos traz esse grande ensinamento e esse grande desafio. Mas é bom para a gente ir se acostumando, né? Porque nas nossas responsabilidades futuras não está realmente a prática de atos exteriores. Mas, naquela época, provavelmente muitos de nós que estávamos aqui já tínhamos isso muito apegado. A gente tem que ir no templo, tem que oferecer o sacrifício. Quanto maior for o sacrifício, maior vai ser a boa vontade de Deus para comigo. Isso faz alguém aqui lembrar de alguma coisa? Né? Será que isso é tão ultrapassado assim? Será que nos dias de hoje não há quem pense e haja ainda assim? Né? Então, assim, não avançamos todos na mesma velocidade, né? Avançamos cada um na medida do seu possível. Bom, então essa turma, muitos de nós talvez, achavam que os ensinamentos de Jesus, essa coisa, vamos dizer assim, meio abstrata, né, não fazia muito sentido. Muita gente achava que Jesus tinha perdido o espírito. Os irmãos dele achavam isso, né? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora para te buscar, né? Porque acham que você perdeu o espírito, né? Quer dizer, perdeu a cabeça, né? Paulo de Tarso, na sinagoga, foi questionado sobre isso, né? Paulo, as muitas letras te fizeram perder o juízo, né? Perguntaram para ele quando ele começou a falar de Jesus. Então, muitas pessoas achavam que esses ensinamentos de Jesus, naquela época, eram uma maluquice. E ainda hoje muita gente acha. Mas por que muita gente acha isso? Porque muitas pessoas ainda veem aquilo que a gente chama de religião como um conjunto de atos exteriores e como um conjunto de preceitos religiosos sem qualquer fundamento lógico, baseados apenas em atos exteriores. Então, assim, se você olha de fora, você começa a criticar, fazer um pensamento crítico e olhar e falar, gente, mas isso não faz sentido, né? O que esses atos exteriores, qual o sentido disso, né? E aí vai toda uma crítica, porque a religião, né? As pessoas falam assim, a religião, esse conceito meio abstrato, né? A religião, mas qual religião? Que religiões? Como é que é isso? A gente conhece todas as religiões do mundo? Não. Então, assim, isso acaba, essa fé cega, essa exigência de uma fé cega,
acaba se tornando num argumento justamente para aqueles que combatem a religiosidade, a espiritualidade. Acaba se tornando num argumento usado pelos materialistas, que apontam por uma aparente falta de sentido, né? Na fé cega e na fé baseada em rituais exteriores. Vejam, naquele tempo também, as pessoas ainda não tinham uma ciência muito avançada. Então, se pensava muito assim, que as calamidades, né, eram um castigo divino, né? Os terremotos, as pestes, né? As pessoas saíam pelas ruas se sacrificando, fazendo penitências, né? Porque achavam que era um castigo de Deus sobre as coisas, pelas coisas que a gente talvez tivesse feito ou pela nossa imperfeição. Interessante que também, ainda hoje, muita gente pensa assim, né? Ainda há aqueles que acham que nós estamos sendo castigados, que a Covid é um castigo que Deus nos mandou por conta da nossa imperfeição, né? Fica difícil acreditar que o Covid é só um vírus, né? Um organismo mais básico da vida, uma coisinha invisível a olho nu e que, por algum motivo, está aí, espalhado pelo planeta, e a gente está lutando para combater. Não é um castigo de Deus, mas ainda hoje pessoas pensam assim. Eu estou traçando esses paralelos para a gente entender como é que assim, as coisas mudam, mas também mudam devagar. Não mudam igual para todo mundo, não mudam igual ao mesmo tempo. A gente vai melhorando, a gente vai avançando, mas essas coisas ainda permanecem, às vezes, no nosso imaginário, no nosso subconsciente. E aí, Jesus vem e fala assim, olha só, no meu reino, as recompensas são diferentes das recompensas que vocês estão imaginando aqui. Não é fartura de comida no meu reino, não é nada disso. Meu reino é diferente. Meu reino é diferente desse aqui. Eu já disse lá para o Pilatos, lá, meu reino não é desse mundo. Né? Então, onde está o reino de Jesus? Que reino é esse? Esse reino tem lugar? Será que esse reino está aqui? Agora? Será que neste momento nós temos o reino de Jesus junto de nós? Ou será que esse reino de Jesus está num futuro? Ou num outro lugar? Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Jesus está dentro de nós. E aí, vamos lembrar lá de Jesus falando em outro momento. Quando você for orar, se fecha no seu quarto e fala com Deus. Porque Deus, que vê tudo, sabe o que se passa no seu coração. Deus vai te ouvir, porque Ele sabe o que se passa no seu coração. Ora, então, me fechar no meu quarto é me voltar um pouco para dentro de mim, entrar em reflexão, pensar em Deus e falar com Ele. Parece mais difícil do que me levantar num trem e fazer uma oração pública. Não estou aqui desprezando a oração do meu companheiro do trem, não, longe disso. O que importa é como ele se sente naquele momento, né? E não o meu julgamento. Meu julgamento não importa nada, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Essa vida futura está em todos os lugares, né? Está em mim, está em cada um de nós aqui, está aqui no meu escritório, enfim, está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as pessoas. E está numa vida futura na qual a gente vai poder sofrer, a gente vai ser mais feliz. O meu reino não é desse mundo, é um reino de felicidade, né? É um reino de felicidade.
Kardec lembra assim, para a gente que todo cristão acredita na vida futura. Todo cristão. Há cristãos que acreditam que a gente morre, adormece, e no dia do juízo final, então, a gente vai ser despertado, né, para o julgamento, para o grande julgamento, né? Mas aí haverá uma vida futura de felicidade, se nós formos contados no número dos justos, ou de sofrimento, se nós formos contados no número dos ímpios, né, dos injustos. Mas isso é crer também na vida futura, né? Mas o Espiritismo, a vida futura deixa de ser só uma hipótese, né? O Espiritismo explica para a gente que a vida futura é uma realidade, vamos dizer assim, material, quase que material. A gente tem testemunhos disso, né? A gente tem testemunhos disso. Os espíritos vêm toda hora nos falar disso. Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, metade do livro é repleta de depoimentos de espíritos das mais diferentes condições, nos dizendo sobre a vida que eles têm levado, que eles estavam levando depois do desencarne. E eles nos explicam, eles estabelecem relações entre a vida, o modo de vida que eles tiveram enquanto encarnados e a vida que eles estão tendo quando desencarnados. E aí tem espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos sofredores, todos eles estabelecendo para nós essas relações, para que a gente possa entender de que maneira essa vida futura pode ser mais feliz ou menos feliz. Voltando lá no início, né? Jesus diz para ele assim: eu sou rei, diz para Pilatos assim: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo, né? Mas que realeza é essa de Jesus? Se a gente for pensar, vamos dividir assim as coisas em autoridade e em liderança, né? A autoridade ali era Pilatos, né? Que lembrava a todo mundo, a todo instante, que ele era o representante lá de César na Galiléia, né? A autoridade é o rei da terra, né? O rei que anda com uma coroa lá na cabeça, que lembra a todo mundo que ele é que manda ali. A autoridade é o chefe que fala para o seu subordinado: olha, eu quero que você faça isso, 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 porque eu sou chefe, né? Ele está usando uma certa ética de autoridade, de poder, de, vamos dizer assim, de dominação. Mas o reino de Jesus é um reino de liderança, né? É por isso que ele inspira e permanece. No final desse capítulo tem uma mensagem muito interessante, que depois a gente vai comentar. Acabei de falar, ainda agora, que no tempo de Jesus, encarnado na Terra, as pessoas acreditavam que bastava o cumprimento de certos preceitos ritualísticos para se dizer que você estava cumprindo a lei de Deus. E aí vem Jesus e fala assim: se quando você for oferecer... É por isso que Jesus comprou muita inimizade, né, com essas coisas que ele falava. Ele criou muita treta, como diz a garotada hoje em dia, né? Mas, assim, se por acaso você estiver no templo e for oferecer seu sacrifício, e você lembrar que tem um irmão seu que tem alguma queixa de você, faz o seguinte: larga tudo lá no templo, larga o teu sacrifício lá no templo, vai procurar o seu irmão e se reconcilia com ele, e conversa com ele. Caramba, Jesus estava dizendo para o povo o seguinte: mais importante do que oferecer um pombinho, se você for pobre, ou um boi, se você for rico, no altar do templo, é você estar bem com seu irmão. Gente, isso foi um problema, né? Porque, veja, se as pessoas começassem a levar isso a sério, né, o que seria do templo, né? Dos fariseus que recebiam os bois para sacrificar, mas vendiam os bois depois para receber de novo e vender de novo, né?
Como é que ia ficar isso, né? Se eu parasse e pensasse assim, poxa vida, tem um cara lá que eu conheço que eu briguei com ele, eu vou lá tentar me acertar com ele, tentar fazer as pazes, pedir desculpas, chegar a um acordo para a gente poder viver melhor, né? Jesus, então, ele coloca na ação moral a verdadeira importância. Vejam, ele não precisou falar que não era para ir para o templo, ele não fez nada disso, né? Jesus, ele sabia onde ele estava, né? Em que momento da humanidade ele estava ali encarnado, né? Tanto que, quando ele curava o leproso, ele falava, vai no templo e se mostra lá o rabino, fala lá com o rabino, né? Por duas razões. Primeiro, porque o templo era o centro social, o templo, a sinagoga, era o centro social, político, tudo da época, né? E segundo, porque o rabino era a pessoa que ia olhar e ia dar o atestado de saúde para o curado, ia dizer que ele podia voltar a conviver em sociedade. Então, Jesus entendia isso e respeitava isso, né? Jesus não fazia as coisas para arranjar treta, não, gente. Ele não era um encrenqueiro. Ele não tinha prazer em arranjar problema com os rabinos, criar caso com A ou B. Não era isso, né? Mas ele também não se omitia de dizer as coisas que ele tinha que dizer. É claro, o nome disso é honestidade, o nome disso é liderança. Um líder fala a verdade para os seus liderados. Um líder mostra o caminho verdadeiro. Olha, faça isso assim, assim. Acredite em mim, né? Se você me ama, acredite no que eu te digo. Bom, e aí a gente começa a compreender esses ensinos de Jesus, e aí vem aquela questãozinha assim. Bom, então a gente é espírita, o espiritismo é a fé raciocinada. Nós lemos livros espíritas, nós lemos todos os livros espíritas e temos uma fé raciocinada. A minha fé pessoal, Marcelo, é uma fé raciocinada. É mesmo? Será que a minha fé pessoal, eu, Marcelo, a minha fé raciocinada, assim, vejam o tamanho da encrenca, né? O quanto eu tenho que refletir e amadurecer sobre as coisas que os espíritos nos ensinam, sempre refletindo, ou seja, jogando para dentro, pensando em mim, né? Em que medida é a caridade a coisa mais importante? Como eu sou caridoso? O que é ser caridoso? Quais são as dimensões da caridade? Vejam, o nosso desafio individual é construir uma compreensão lógica, racional da caridade, da humildade, da boa vontade com o próximo, do perdão. Nós temos, o nosso desafio é compreender, trazer para dentro de nós, muito racionalmente, como isso acontece, como desenvolver essas características. Nós temos que estudar como quem estuda matemática, português. Nós temos que estudar essas características, vamos dizer assim, esses ensinamentos de Jesus, e ver como isso se aplica a nós e como nós aplicamos isso em nossa vida. É aí que a nossa fé se torna fé raciocinada, porque é uma fé amadurecida pela reflexão, e a fé amadurecida pela reflexão se transforma em ação madura, né? Vamos pensar aqui uma coisa. Um bom espírito, o meu anjo guardião, que deve ser alguém dotado de uma paciência infinita, porque não sou mole, não, mas tudo bem. O meu anjo guardião, ele me ama, eu tenho certeza que ele me ama. Tenho certeza absoluta disso, já tive provas disso. Bom, mas, quando eu me angustio, ele se angustia. Quando eu me entristeço mais do que o necessário, ele se entristece mais do que o necessário.
será que essa expressão de amor seria a expressão de amor mais madura? A gente está falando de um espírito que, sem sombra de dúvida, é melhor do que eu. Eu acho que é muito melhor do que eu. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos anjos guardiães, os bons espíritos, Santo Agostinho, que está na codificação o tempo todo, São Luís, enfim, eles têm uma compreensão muito profunda e nada angustiada do que é o bem, do que é o amor, do que é a caridade. Eles compreendem muito bem o que é isso. Por isso que a nossa fé é uma fé raciocinada. Que a gente tem que pegar, eu tenho que pegar lá o Evangelho e ler assim, o egoísmo. Aí tem lá uma lição sobre o egoísmo. Aí eu tenho que parar e pensar assim, epa, peraí, vou esquadrinhar esse negócio aqui, né? Ah, blá, 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 não sei o quê. Cara, às vezes eu faço isso. Eu faço isso. Mas por que eu faço isso? Quando eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Né? E quando eu faço isso, a quem que eu estou magoando? Quando eu faço isso, eu estou prejudicando a quem? Não sei o que. Entendeu? Então, dá trabalho mesmo. É por isso que a gente tem que pedir amparo dos nossos anjos guardiães, porque dá trabalho. E eles podem ajudar a gente nisso. Bom, e para falar em outro mundo, em outra vida, em outro reino, né, a gente acaba chegando na fé. Né? Eu estou falando aqui em fé raciocinada. Né? Então, eu acho que eu já disse tudo sobre fé. Não, tudo não. Ainda há muito a ser dito sobre a fé. Mas, assim, veja bem, a minha fé vai melhorando, a nossa fé vai melhorando. Faço votos que a nossa fé vá melhorando. De uma crença total, de uma crença cega, até uma confiança total. Veja, a fé é a certeza de que as coisas vão acontecer porque eu tenho certeza de que estou cumprindo a lei de Deus. Eu estou 100% agregado, eu estou 100% envolvido pela lei de Deus e estou 100% vinculado a ela. Então, eu posso ter certeza de que se eu estou cumprindo a lei de Deus, porque eu entendo, porque eu raciocinei e eu entendo, eu posso ter certeza, eu posso ter a fé de que as coisas vão acontecer, porque Jesus disse, se eu tivesse a fé como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, eu diria para essa montanha, sai daqui e vai para ali. Mas eu só vou dizer isso se eu souber que é possível, se eu conhecer as leis de Deus. Né? Jesus só fez aquelas coisas todas porque aquilo está dentro da lei de Deus. E aí a gente ficava assim, né? E assim, Jesus pegou uma terrinha, cuspiu, fez uma laminha, botou no olho do cego, caiu um negócio do olho do cego, o cego começou a enxergar. Até hoje, né? Até hoje a gente para e pensa, como é que é isso? Então eu pego um pedacinho de terra, cuspo, faço uma laminha, boto no olho do cara. Se eu fizer isso, o cara vai me xingar. E não vai acontecer nada, vai dar uma infecção no olho dele, provavelmente. Mas Jesus, ele conhece a lei de Deus, ele sabe o que é aquilo, ele sabe como fazer, ele foi lá e fez. E aí ele diz assim, para a gente não ficar muito preso nesse negócio, não sei o quê, ele fala assim, olha, gente, isso tudo que eu faço, vocês vão fazer também. E vão fazer mais ainda. Vão fazer muito mais. Vocês estão impressionados com isso? Vocês vão fazer muito mais ainda. Né? Esse Jesus não é mole, não. Porque, além de tudo, ele é humilde, né? Olha só, que liderança, né? Porque ele podia dizer assim, olha, tá, mas isso é porque eu sou o queridinho de Deus, né? Eu faço isso porque Deus é um velho barbudo que fica lá no céu, bipolar, né? E me ama muito e deixa eu fazer tudo. Eu sou o filhinho querido. Eu sou o filho do chefe. Não é assim. Ele falou, olha, isso que eu faço, vocês vão fazer também, gente. Sem susto. Né? E vão fazer mais ainda coisas que vocês nem imaginam. Olha. Então, vejam bem, quando a gente então está aderido
às leis de Deus, a gente está aderindo àquilo que se chama fé, que é a certeza de que estamos operando conforme as leis de Deus, a gente sabe que estamos no reino de Jesus, né? Estamos no ambiente espiritual, psíquico e moral no qual reina Jesus. A gente tem exemplos no nosso mundo de pessoas que atravessaram situações que a gente considera muito críticas com um estado de serenidade, de confiança absoluto, né? Essas pessoas já estavam nesse reino, já estavam afetivamente, espiritualmente, nesse reino. E é essa fé raciocinada que combate o materialismo. Porque o materialismo ataca a fé cega. Os materialistas, quando você observa, eles atacam a religião naquilo que a religião tem de ritualístico e inexplicado, que tem de ritualístico e é isso mesmo, de inexplicado, né? Mas a fé raciocinada, ela se opõe ao materialismo e ela se transforma numa barreira intransponível para o materialismo, né? Por isso também que pessoas de fé são pessoas sem angústia, né? Quando a gente vai fortalecendo a nossa fé, a angústia frente às dores do mundo vai cedendo lugar a uma serenidade, né? Por isso que eu falei ainda agora que os bons espíritos são todos serenos. Você jamais vai ver um bom espírito exaltado, né? Maníaco de alegria, que nem a gente fica, né, quando ganha um brinquedo novo, ou derrotado no sofá chorando quando acontece uma coisa muito ruim, né? Os bons espíritos têm serenidade, porque eles estão nesse reino de Deus, eles vivem nesse reino de Deus. Jesus nos mostra a importância de darmos valor permanente ao que tem valor permanente e darmos valor passageiro ao que tem valor passageiro. Eu preciso ter uma vida com certo conforto na Terra. Isso tem valor passageiro. Então, eu devo trabalhar, eu devo me esforçar para melhorar as minhas condições na Terra, mas isto tem valor passageiro. Eu não posso me esquecer das coisas que têm valor permanente. Essas sim, né? O capítulo se encerra, e eu vou encerrar também. Vocês vão me permitir ler aqui uma mensagem de uma realeza terrestre, né? A última mensagem, a única mensagem desse capítulo, né? E me permitam, eu vou ler aqui, porque eu acho que essa mensagem diz tudo, diz muita coisa. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Veja, quem melhor do que eu pode compreender? Ela diz. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Nesse momento eu compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Olha só, aqui tem uma coisinha para a gente estudar, hein? Vamos estudar isso? Como quem estuda matemática, né? Abnegação, humildade e caridade na perfeita prática e benevolência para todos. Isso aí é coisa para a gente pegar um caderno, começar a anotar as ideias e começar a refletir sobre isso.
Não se pergunta, para se preparar ao reino dos céus, o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que nós fizemos e as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Agora, sofrer para chegar ao céu é uma responsabilidade nossa, né? Porque a gente pode também trabalhar para diminuir esse sofrimento. Não vamos entrar numa também de que eu tenho que sofrer muito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Jesus veio ensinar a gente a ser feliz, não veio ensinar a gente a sofrer, né? Ele veio trazer um macete. Ele falou, olha, ele veio mostrar o caminho das pedras para a gente, né? Segue aqui a minha ideia, pega a visão, como diz a garotada, e vai em frente. Então, vamos lá. Ó Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Ora, se eu estou sofrendo, vamos pensar o que isso pode me ensinar. Não vou ficar também me enrolando no espinheiro, tá certo? Eu vou ter que parar e pensar assim, eu estou no meio de um espinheiro. A, como é que eu vim parar aqui? B, o que eu preciso fazer para sair daqui? Certo? E não ficar, estou no espinheiro, então eu vou para o céu. Não vai nada, vai continuar no espinheiro, né? Continua ela. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra. Olha, né? Quem pega uma sombra, né? E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. E aí ela termina. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam disso. Uma rainha da França, 1863. Então, nós temos aqui o depoimento de alguém, né, que pôde viver todas as glórias e toda a riqueza, né, na terra, que se deixou iludir, se deixou levar pelo poder, né, pelo reino desse mundo, e aprendeu, teve uma certa desilusão ao desencarnar, ao perceber que nada daquilo, que aquilo tudo eram apenas sombras, né, e que há uma coisa muito mais real, muito mais palpável, né, porque mais real, que é o reino de Deus, o reino de Jesus. Eu espero que essas coisas que eu falei tenham feito algum sentido, porque elas foram vindo meio que numa associação de ideias baseada em algumas anotações que eu fui fazendo enquanto li o capítulo. Mas, assim, eu acho que Jesus nos traz o convite à reflexão permanente, né? À autoanálise permanente. A pergunta para si próprio, né? Eu estou sendo útil ao meu próximo? Né? Eu estou sendo orgulhoso? Eu estou sendo egoísta? De que maneira eu não estou sendo benevolente? Eu estou julgando ao meu próximo como eu gostaria de ser julgado? Enfim, são muitas perguntas que a gente precisa fazer e que a gente vai fazer em um momento ou outro, e que certamente as respostas vão abrir para a gente as portas daquele reino que Pilatos, naquele momento, não entendeu, né? Ele não entendeu que reino era aquele. Mas que, para a gente já começa a entender, a gente já começa a ter assim, uma antevisão dele, né? Uma antevisão dele. Então, meus amigos, é isso. Boa noite. Hoje, antes de dormir, vamos ler o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, porque ele dá margem a muita coisa, ele traz prosa para mais de metro, tá bom? Então tá bom, gente, muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Graças a Deus. Realmente um estudo muito bom. Você disse que espera que tenha sido bom. Foi bom, sim. Eu tenho certeza que para você foi bom falar de Jesus e para nós foi muito melhor ouvir. E que levemos, né, conosco esse material para muita reflexão e que possamos levar o teu conselho daquele
exercício para casa. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Graças a Deus. Mantendo nossos pensamentos elevados, depois de tanto recebermos, com muita fé, nos conectando, pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor, lembrando do semblante de Jesus, aqueles olhos, né, que emanavam amor, e que daqui parta para todos aqueles que neste momento estão passando por momentos tão difíceis. Essa turba que aí se encontra, que chegue a eles esse carinho, essa luz, esse alívio. Aqueles irmãos que estão tão perturbados, até sem saber o que fazer, pensando talvez até em decisões que não deveriam. Que eles sintam aquela mão tocando no ombro, sabendo que não estão sozinhos. Aquele sussurro, calma, tudo vai se resolver, tudo passa. E ele comece com muita tranquilidade, já tocado, a perceber a luz e já outros horizontes. Pedimos pelo planeta. Jesus, governador desse planeta. Ah, Jesus, que momento. Toca, Jesus. Os dirigentes da Terra, todos. Intua, para que eles se acalmem. Esqueçam seus projetos pessoais por hora e percebam o que está acontecendo. Se unam ao povo em busca de uma solução. O povo, que é o objetivo. Jesus, intui os cientistas da Terra, todos, para que logo, logo também tenhamos todas as vacinas disponíveis, eficazes, confiáveis, mas toca também em Jesus. Aqueles responsáveis pelos laboratórios, que se acalmem, não tenham tanta ganância. É mundial o problema, que eles atentem para isso e deem a contribuição deles. Ismael, governador do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Toca, Ismael. Os dirigentes brasileiros também. Presidente, ministros, juízes, senadores, governadores, deputados, prefeitos, todos envolvam nisso. Se acalmem. Lembrem-se do povo. Se unam ao povo, para que possamos achar uma solução para esse momento. E que logo, logo, essas vacinas estejam todas disponíveis, população imunizada, e possamos retomar as nossas atividades. Ah, Ismael, protege-me. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapo Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Toca todos os nossos irmãozinhos enfermos da terra, onde eles estiverem. Residências, clínicas, casa de saúde, hospitais, clínica de repouso, onde tiver um irmãozinho. Nossos irmãos atacados por esse vírus nesse momento. Fortalece-os. Fortalece a todos. E te pedimos pelos nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. São tratamentos fortíssimos. Dá-lhes força para que eles consigam superar esse momento e se curar.
Irmã Sheila, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, irmãs de amor, proteja os nossos irmãozinhos moradores de rua, proteja-os das doenças e da violência. Jesus, nas noites frias, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. Te pedimos pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intua seus médios, dirigentes, trabalhadores, a todos, para que levem cada vez mais ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida, esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. E finalmente pedimos pelos nossos lares, higieniza nossos lares. Cômodo a cômodo, sejam retirados todos os miasmas e reine a paz, a união e o amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Nosso irmão Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, pelas lições recebidas na noite de hoje, pelos fluidos regeneradores do nosso sistema celular que nos foram doados por esses amigos espirituais. Obrigado pela vida, pela paz, pela alegria de viver, pela família, pelo lar e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado ao longo de nossas existências. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, agradecendo a presença de todos, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, suplicando ao nosso Pai que possamos manter toda essa paz, esse equilíbrio e estudar bastante, como pediu o nosso irmão no seu estudo, e refletir muito sobre tudo que recebemos essa noite. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos.